Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim falar uma coisa para vocês, tá? Aceite ser o vilão. Eu escutei isso na internet e assina embaixo. Aceite ser o vilão. Muitas vezes a gente faz de tudo, sabe, para ser o bonzinho da história, para não, sabe, se meter em confusão, não magoar as pessoas, mas não adianta. Cada um vai ver a gente com os olhos deles mesmos, não com os nossos olhos. Então não adianta. Quem tem maldade na mente, no coração, vai te ver como ruim, como egoísta, como isso, como aquilo, como não se esforçou o suficiente, como se esconde atrás do autismo, como quer se fazer de coitada. Não adianta, não adianta. Tu pode virar pirueta. E isso é uma lição assim que eu tô em, como é que eu vou dizer? Tentando aprender. Porque é difícil, sabe? É muito difícil. E a gente que é autista, eu sou autista, né? A gente é muito assim, transparente, a gente é muito sem máscaras, a gente é muito sensível ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo a gente é impulsivo. Então isso tudo é complicado para ser aceito na sociedade de hoje em dia, né? E por mais que a gente fale assim, não devemos nos preocupar com a opinião dos outros, o importante é ter consciência tranquilo, eu procuro sempre levar para esse lado. A gente tem uma coisa dentro da gente que a gente se preocupa com a opinião dos outros, principalmente pessoas assim mais hã, próximas, digamos, né? E principalmente quando aquelas pessoas têm uma opinião que a gente não concorda sobre a gente mesmo. Isso é uma coisa que nos incomoda. É uma coisa que eu vou ter que trabalhar, né? Eu já falei para vocês que eu tô esperando a psicóloga me chamar, né? Pelo SUS. Que quando a psicóloga me chamar, eu vou ter que trabalhar, né? E, e é bem complicado. É muito complicado. Ao mesmo tempo, as pessoas falam: a gente tem que perdoar as pessoas porque a raiva, o sentimento, né? Esses sentimentos negativos fazem mal pro coração, pra alma, pro corpo, tudo. Sim, eu sei disso, sabe? Mas não, só que também a gente não pode simplesmente, a gente tem que. A primeira pessoa que a gente tem que amar é a si mesmo. Então, a pessoa que não nos respeita, a gente não pode simplesmente aceitar. Não pode ser assim também. A gente não precisa se igualar, não se deve se igualar, mas a gente tem o direito de se afastar. Porque a gente tem que, né? Antes de a gente querer que as pessoas nos amem, antes de querer que as pessoas nos valorizem, a gente tem que se valorizar, a gente tem que se amar. E é difícil quando a gente é autista, porque a gente é diferente, entendeu? E, e temos essas características que são diferentes de 90% 90% da população, que é de não usar máscaras, de ser muito transparentes, de ser muito sincericídio, de ser muito impulsivo, né? A maioria das pessoas não são assim. A maioria das pessoas conseguem viver no teatro, né? E eu nem quero aprender a viver no teatro. Não quero, e não vou, e não vou, sabe? E, e antes de qualquer coisa que também queiram me julgar, tá? Eu me lembro quando, na aula de ensino religioso, lá no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio, a professora de ensino religioso mandou cada um escolher um versículo da Bíblia para fazer um cartazinho, sabe? E eu me lembro que daí cada um pegou a Bíblia lá, né? Procurou, né, e tal, pesquisou, e, né? E eu escolhi esse, ó, que é um versículo da Bíblia. Só não vou saber dizer
o número do versículo, o nome do versículo, isso eu não vou saber dizer, gente. Mas o versículo eu me lembro direitinho. E tá na Bíblia. Não julgueis para não ser julgado. A medida, né, a forma que a gente, que você julgar, você também será julgado. Então, na própria Bíblia diz que a gente não tem esse direito de julgar as pessoas. E às vezes é o que as pessoas mais fazem, né? Julgar. Julgar. E, gente, eu tô tentando não deixar os vídeos tão pesados, mas acontece que o principal do meu canal, né, que eu sempre falo para vocês, que é um diário, é compartilhar as minhas experiências pessoais, é ser sincera, entendeu? Então, eu não quero tornar os vídeos pesados, mas infelizmente às vezes vai ser, porque o principal é ser sincera, o principal é passar transparência para vocês, é ser um diário e incluir sempre o autismo, né, que faz parte da minha vida. Muitas vezes, gente, acontece coisas que as pessoas reclamam do meu comportamento ou de mim, e que eu sei que é do meu autismo, e eu não falo, é do meu autismo, exatamente por isso, porque eu sei que muitas vezes as pessoas vão interpretar, tá se escondendo atrás do autismo, porque é autista, pode reagir diferente. Então, já com medo das pessoas pensarem assim, eu já nem falo. Mas muitas coisas são. Até a questão da minha alimentação, né? Aqui em casa, às vezes reclamam que eu devia comer mais coisas diferenciadas, mais coisas saudáveis. Como coisas saudáveis, sim, como arroz, feijão, como laranja, banana, mas devia de comer mais. E eu concordo, concordo. E sei que falo pro meu bem. Mas eu tenho também seletividade alimentar. Eu tenho dificuldade na alimentação. É do autismo, sim, né? Só que muitas vezes eu não falo, né? É do meu autismo e tal, não é culpa minha. Exatamente por isso, porque as pessoas levam para esse lado. Tá se fazendo de coitada. Tá se escondendo atrás do autismo. E eu não quero. Eu não quero ser assim. Só que o autismo, ele faz parte de mim. Ele é uma condição minha. Claro que eu posso tentar melhorar mesmo assim a minha alimentação e tal, até porque a alimentação saudável é muito importante, né? E eu tenho a minha vitamina B12 baixa, tô tomando, né, o suplemento, mas mesmo assim não tá no ideal ainda. Mas é muito efeito colateral do meu anticonvulsivo. O meu anticonvulsivo, eu tomo 7 anticonvulsivos por dia. E dos efeitos colaterais do meu anticonvulsivo, carbamazepina, é dificultar a absorção da vitamina B12, né? E eu não posso deixar de tomar meu anticonvulsivo, né, gente? Então, mas tô tomando suplemento B12 e tal, tudo. Claro que eu procuro, tento, sabe, tomar um pouco mais de água. Eu também não bebo água o suficiente por dia, porque tem vezes que eu não sinto sede, sabe? E isso é sim do autismo, sabe? A gente não sentir sede. Claro que a gente fala, um autista pode, né, ter características diferentes de outro autista, mas faz parte do meu autismo. Mas mesmo assim eu procuro, né, me esforço para melhorar minha alimentação, para melhorar a questão da água, porque é importante para o meu corpo, né? Mas não é tão simples às vezes como parece. Não é tão fácil como parece. E eu queria mais, sabe, que as pessoas tivessem mais empatia e me aceitassem mais do jeito que eu sou. Quem sabe um dia, né, gente? Beijo no coração, curte, comente e compartilhe, tá? Fiquem com Deus.